Olá a todos! Este é o canal Nerd Informa e hoje teremos uma aula introdutória de biologia. Por isso deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os novos conteúdos que vêm por aí. Solta a vinheta que a aula já vai começar. Para começar, vamos entender o que significa a biologia. Biologia vem do grego. Bio vem de bios, e significa vida, enquanto logia vem de logos, que por sua vez, significa estudo, ou seja, biologia é o estudo da vida. A biologia é uma ciência bem antiga, por exemplo, Alcmeão de Crotona foi um dos primeiros caras a analisar as estruturas de alguns seres vivos por volta de 560 a.C., mas a biologia só se tornará uma ciência distinta das outras entre o final do século XVIII e o início do século XIX, só que isso veremos mais tarde. Tudo bem, mas por que a biologia demorou tanto para se desenvolver? Antes do século XIX, não existia uma definição do que é vida, quanto mais uma ciência que estuda a vida. Existiam muitas limitações ao estudo. Geralmente, se limitavam muito a estruturas anatômicas. Tudo muito amador ainda. Outro fator que dificultou o desenvolvimento da biologia foi a biogênese, que dizia que a vida vem de coisas inanimadas, como por exemplo, o sapo vem do lodo. Outra barreira histórica à biologia foi o Império Romano, que estagnou o desenvolvimento de várias ciências, além da biologia. O domínio da Igreja Católica também não facilitou nada para as ciências, como vocês já devem saber. Mas não pense que o conhecimento ficou travado. Não, por volta do século XI, surge a filosofia escolástica, que buscava provar a existência de Deus explicando os fenômenos naturais. De qualquer forma, ainda é um estudo atrelado à religião, então não podemos considerar uma ciência. A filosofia escolástica tem seu fim com a peste negra, que matou cerca de 1/3 da Europa. Finalmente chegamos ao Renascimento, onde todas as ciências se desenvolveram mais. Conceitos novos surgiram, como a biologia, no início do século XIX. Os envolvidos na criação da biologia como a conhecemos hoje são Jean-Baptiste de Lamarck, que criou a lei do uso e desuso, Lorenz Occam, um dos primeiros a estudar as células, e Gottfried Reinhold Treviranus, um médico e naturalista alemão. Agora que conhecemos um pouco da história da biologia, devemos saber que a biologia se divide em outras áreas, que veremos agora. A citologia é a ciência que estuda as células. Seu pai foi George Papanicolaou, que analisava as mudanças citológicas ao longo do ciclo menstrual da mulher. Por isso que o nome daquele exame que as mulheres fazem se chama exame de Papanicolaou. Temos também a bioquímica, que estuda as substâncias dos seres vivos e as reações fundamentais à vida, ou seja, simplificando em palavras mais simples, a parte química dos seres vivos. Karl Himmelberg é seu criador, pois foi pioneiro na análise das estruturas dos aminoácidos e das enzimas. A genética é responsável pelo estudo dos mecanismos que fazem as características hereditárias serem transmitidas ao longo das gerações. Seu criador é Gregor Mendel. Isso. Já está se lembrando das ervilhas, não é mesmo? Então, ele fazia a análise do cruzamento de ervilhas e percebeu que as características passavam dos pais para os filhos. Bem que é estranho falar que uma ervilha é pai e outra é filho, mas o importante é que vocês entendam. A embriologia estuda a formação e desenvolvimento do organismo. Carl Ernst von Baer é seu criador, pois analisava os embriões de várias espécies. A histologia estuda os tecidos, claramente. Marie-Françoise Xavier Bichat, sem o uso de um microscópio, criou o conceito de tecido, que é um conjunto de células com a mesma função. E, uma curiosidade, Bichat é um dos 72 nomes escritos na Torre Eiffel. A taxonomia estuda o grau de parentesco entre os seres vivos e a sistemática estuda a classificação dos seres vivos. Elas estão sendo vistas juntas porque possuem um pai em comum, Carolina Els,
criador da nomenclatura binomial para nomes científicos. Por isso, nome científico possui dois nomes. Além disso, ele criou uma classificação dos seres vivos aperfeiçoada. A microbiologia estuda os micro-organismos. Antoine van Leeuwenhoek é seu pai, pois foi um dos primeiros a analisar as estruturas das bactérias. A micologia estuda o mico. Brincadeira, a micologia é a ciência que estuda os fungos. Anton de Barry é seu pai, pois foi pioneiro no estudo dos cogumelos. A zoologia é a ciência que estuda os animais. Seu pai é Aristóteles, que analisava as estruturas dos animais. A botânica estuda as plantas. Theophrastus, um dos discípulos de Aristóteles, decidiu fazer o que seu mestre fazia, mas, ao invés de animais, ele estudou as plantas. A fisiologia estuda o funcionamento das células, tecidos, órgãos e sistemas dos organismos. Seu criador é Claude Bernard, que desenvolveu a medicina experimental, a medicina baseada na ciência. A evolução, como o nome já indica, estuda como funciona a evolução dos seres vivos, como se adaptam ao meio ambiente e como surgem novas espécies. Seu pai, que não é novidade para ninguém, é Charles Darwin, que explicou por meio de seu livro A Origem das Espécies como os animais evoluem. A ecologia é responsável pelo estudo das relações dos seres vivos entre si e o meio ambiente. Ernst Haeckel estudou a relação dos animais e o meio ambiente em que vivem, por isso é o pai da ecologia. A biotecnologia é o uso da biologia para a criação de novas tecnologias. Vale lembrar que ciência e tecnologia não são a mesma coisa. Ciência é uma maneira de obter conhecimento. Tecnologia é o uso desse conhecimento para a obtenção de resultados práticos. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no que é um ser vivo. Para que algo seja considerado um ser vivo, ele precisa possuir pelo menos uma célula. Ser composto e precisar do N-CHOPS, que são o nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Se reproduzir, não importa se é sexuada ou assexuadamente. Efetuar um metabolismo próprio. É por isso que alguns cientistas consideram que vírus não é um ser vivo, pois ele não possui um metabolismo próprio, ele depende de uma célula para isso. Todo ser vivo cresce, até mesmo uma bactéria, pois, para se reproduzir, ela precisa crescer para depois se dividir. Os seres vivos evoluem ao longo do tempo, como vimos anteriormente. Reagir ao ambiente. Um bom exemplo disso é quando estamos em um lugar escuro e acendemos a luz, nossas pupilas diminuem de tamanho, pois tem mais luz no ambiente. Movimentar-se. Até mesmo as plantas se movimentam. Para ver isso, podemos colocar uma planta com as folhas não direcionadas ao sol e, ao longo do tempo, a planta vai se voltando à luz do sol sozinha, para obter mais energia. Agora, para finalizarmos essa aula, deixe nos comentários o que é vida, o que você acha que é vida, e não, ser vivo e vida não são a mesma coisa. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção de todos. Até a próxima!